Quero meditar na palavra do Senhor com você, está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15. E o Senhor me deu um tema para a mensagem de hoje. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, o pessoal da mídia, um pouquinho mais de retorno. O Senhor me deu um tema para essa mensagem, não sei se ela já está aí, está no jeito? Não contamine o ambiente. Forte, né, gente? O que vocês acham? Aos candidatos a batismo, vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã a respeito dessa frase? Não contamine o ambiente. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, eu ia ler ele do 1, mas vamos fazer o seguinte para ganhar tempo, vamos lá no 18. Mateus 15. Jefinho, deixa eu te usar aí no fundo musical, filho. Glória a Deus. Mateus 15, 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Mais uma vez, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Verso 19: porque o coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contaminam. Vamos entender esse trecho. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eis aí a tua palavra, que ela cumpra, Pai, o propósito pela qual ela foi liberada em meu coração e também nessa manhã o coração dos seus filhos. Pai, nós repreendemos toda ação de Satanás, toda ação, ó Pai, do maligno que quer roubar a semente da tua palavra, para que ela não venha fecundar aos corações. Mas eu levanto a minha voz juntamente com um dos seus filhos nessa manhã, para desfazer as obras do diabo. Eu declaro em nome de Jesus, seja esse quarteirão varrido pela glória de Deus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação maligna saia desse lugar. Eu declaro mentes abertas, corações férteis, para receber da palavra do Senhor e da sua semente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação do maligno sobre as nossas vidas, vai embora em nome de Jesus. Amém. Ministério de Libertação, intercedam pelas nossas vidas. Amém. Pelo altar também. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Não contamine o ambiente. É o tema que eu deixei para essa mensagem. E eu quero explicar do que se trata. Do verso 15 do capítulo 1 em diante, a narrativa fala dos fariseus e escribas que vieram até Jesus para interrogá-lo sobre os discípulos de Jesus. E eles falavam: por que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem? Então os fariseus foram até Jesus para levar essa situação. Por que os seus discípulos, eles não lavam as mãos quando comem? Eram os fariseus, irmãos. Quem eram os fariseus? Era um grupo muito poderoso na época de Jesus, e eles regiam as escolas de interpretações da lei mosaica. Então era um grupo muito poderoso, que eles regiam, as escolas de interpretações da lei mosaica. Eles estudiosos, eram os rabinos da época. Eles eram também hipócritas, e Jesus falou isso por diversas vezes nas escrituras, porque eles não cumpriam tudo aquilo que eles diziam. Então eles sabiam da lei, liam a lei, mas não faziam, Eles eram muito obedientes às tradições, mas eles faziam muito aquilo que convinha fazer, e justamente que dava prazer a eles. Então, por isso que Jesus sempre tinha uma palavra dura contra os fariseus. Junto com eles tinha a turma que eram os escribas. Quem eram essas pessoas? Eram profissionais daquela época que escreviam, ou seja, eles registravam tudo como documento. Amém? Então essa turma vinham até Jesus para interrogá-lo. E o conflito entre fariseus e os discípulos de Jesus não era só a ação do não lavar as mãos, e sim
ferir os costumes dos rabinos na época. Então não era só o que estava pegando ali naquele momento, não era só a questão que os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos. O texto diz tudo aqui no verso do 1, 2, 3, 4 e vai até o 6. O próprio Senhor Jesus narrando, falando, ele diz, vamos lá, deixa eu ler com vocês aqui o 2. Os fariseus perguntam a Jesus: por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, verso 3, ele porém lhe respondeu: por que constrangis também vós o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Ou seja, eles vieram com uma pergunta para Deus sobre a tradição, e Jesus volta com uma outra pergunta para ele, falando de um mandamento. Amém? Glória a Deus, você está aí comigo? Dá uma glória a Deus. E Jesus falou para ele: porque Deus ordenou: honra teu pai e tua. Honra teu pai quem? Isso. Então é um mandamento de Deus. E a gente entende o que está no texto dizendo aqui, do verso 4 em diante: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus está dizendo nesse capítulo, do verso 4 ao 6, por conta de uma tradição que eles tinham, o filho não honrava o pai e a mãe em sua velhice, porque dava o seu dinheiro como um sacrifício a Deus, como uma oferta a Deus. Então ele já não voltava a servir a casa dos seus pais, porque tinha o seu dinheiro como algo dado ao Senhor por tradição. E é isso que Jesus estava implicando com eles, falando: o que é melhor, seguir a tradição ou o mandamento? Aí Jesus continua falando: este povo, ele chama, aliás, no verso 7, chama ele de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus começa a exortar eles, dizendo assim: o coração de vocês não está comigo. Vocês de lábios, de boca falam que segue o evangelho, que conhece a sã palavra e a sã doutrina, mas o coração está longe de viver isso. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos. Preceito significa regras de homens. E tendo então convocado a multidão, Jesus fala assim: ouvi e entendei. O verso 11: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então se aproximou os discípulos de Jesus e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, vão escandalizar-te contigo. Jesus porém respondeu: todavia, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha essa palavra, irmãos. Então a gente começa a entender que o evangelho de Jesus estava ferindo os costumes daqueles fariseus. Vocês estão entendendo aí os candidatos a batismo? A palavra que Jesus pregava naquele tempo estava ferindo costumes. As regras. Não seria diferente nos dias de hoje. O evangelho hoje está causando alguns comichões nos ouvidos. Hoje é muito bom ouvir aquelas palavras assim: hoje tem uma chave liberada para você. Hoje tem tesouros do céu sobre a sua vida. Hoje Deus vai te dar, vai te dar, vai te dar. É muito bom ouvir isso, né, irmãos? Quem não gosta? Quem não gosta, irmãos? Eu gosto. É bom ouvir palavras assim. Mas a palavra de Jesus era de arrependimento. Ele fala assim: é chegado o reino dos céus, então se arrependam, porque o caminho de vocês está tortuoso, está ruim, não está indo bem, está indo de mal a pior. Pelo contrário, mas eu vim trazer vida. Então Jesus começa a contrariar aquilo que os fariseus estavam pregando, porque estavam tirando lucro da pregação e desses ensinos, porque queriam conduzir o povo segundo seu bel prazer. Jesus estava trazendo uma nova forma de vida, um entendimento para a vida dos seus filhos. E Jesus começa a contrariar aquele povo, dizendo assim: vocês até falam que estão comigo, vocês até falam que me amam, mas o coração de vocês não é verdadeiro.
Jesus sonda o coração, sim ou não, igreja? Você acha que Ele está sondando ou não o seu agora? Sim, Ele está. Ele está sondando os nossos corações. Então Jesus responde os fariseus com a mesma pergunta. Vocês me perguntam porque eu estou transgredindo uma tradição. Eu pergunto vocês porque vocês estão transgredindo um mandamento. Ou seja, o que é mais importante? Lavar as mãos por tradição ou honrar os pais por mandamento? Aí pegou agora, né? Porque como eu já disse aqui, os fariseus evitavam de cumprir suas obrigações de cuidar de seus pais, declarando que o seu dinheiro estava reservado para oferta a Deus, chamado naquela época de Corban. E essa era a tradição dos fariseus naquela época. E aí do verso 7 ao 11, nós vamos entender que o próprio Senhor Jesus começa a ensinar algo extraordinariamente aqui, irmãos, revelador para mim, para você, para o povo de Deus. E o que é? A primeira coisa é, um coração que está longe dele, está perdido e ferido. Você entende dessa forma? Um coração que está longe de Jesus, ele está ferido e perdido. A primeira coisa que a gente entende nesses primeiros versos que já foram lidos. A segunda coisa é, um coração ferido ou amargurado, perdido, ele está impuro. E a impureza desse coração começa a contaminar. E o que a impureza faz? Pessoas com corações impuros, é o tipo de pessoa que começa a disseminar discórdia, dissensões, intrigas, tudo aquilo que a gente já sabe que as dissensões fazem, as discussões, quando cada um começa a achar muita razão naquilo que já sabe, naquilo que conhece, e começa a passar por cima do seu irmão, passar por cima do próximo, por conta de um achismo. E aí começa o Senhor Jesus a exortar e tratar. E aí eu comecei a entender e me sobressaiu o verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí pegou. O que Jesus está afirmando? Ele está afirmando que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. O que isso quer dizer, irmãos? Planta fala de coisa que tem raiz, sim ou não? Está pegando a palavra, irmãos? O que a Bíblia diz sobre raiz? Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre raiz? Raiz no entendimento da palavra de Deus, da Bíblia, é coisas que podem descer ao seu coração. Eu costumo dizer, está lá em Efésios, a palavra do Senhor dizendo assim: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que você está dizendo nesse trecho tão pequeno, tão curto? Não deixe que o dia acabe sem que você resolva algo que precisa ser resolvido. Porque enquanto está aqui na mente, enquanto está no boca a boca, você discutiu com alguém, tratou com alguém, ou se distratou com alguém, enquanto está aqui, ainda está fácil de resolver. Se você deixar que o sol se ponha, deixar para o outro dia, daqui vem para aqui, para o coração. E depois que desce ao coração, cria raiz. E se criou raiz, dá trabalho para tirar. Então a palavra do Senhor nos ensina a cuidar do nosso coração. E a gente precisa entender disso. E nessa manhã a gente precisa entender que não podemos contaminar o ambiente que Deus está trabalhando e purificando em nossas vidas. Em 1 João capítulo 3... e o verso de número 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, pois o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que Jesus afirma no texto é que tudo que não foi plantado pelo Pai será arrancado. E Jesus era o quê? A representação de quê? Do Pai. Ele estava dizendo no texto que vai ser arrancado aquilo que não era para estar naquele lugar. E esse texto começa a dizer que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E era o que Jesus já estava bem fazendo aos fariseus, mas não entendiam por conta dos seus costumes e as suas vontades. Então quando a palavra sempre ela é de confronto, ela vai mexer no seu ego, ela vai mexer em seu coração, e você logo vai ter uma resposta. E você logo vai querer se posicionar numa defensiva, para justificar um erro.
quando na verdade seria melhor reconhecer e falar assim: tudo bem, eu entendi, eu não vou fazer mais. Tudo bem, eu compreendi, eu sei que eu errei, eu não quero ser dessa forma. Mas é muito mais fácil você omitir ou mentir, ou se desviar com uma outra resposta, do que deixar que o confronto corrija você e o seu curso de vida. O coração do ser humano é uma terra fértil, irmãos. Sim ou não? Espiritualmente falando, o coração do ser humano é uma terra fértil. Tudo que se planta dá. Então se tu plantar amor, vai dar amor. Mas se tu plantar ódio, vai dar ódio. Então daquilo que você continuar alimentando, que vai ser a sua colheita mais à frente. A nossa dificuldade nesse tempo presente qual é? Plantar o amor. Porque para plantar o amor requer paciência. Porque o amor não nasce de qualquer jeito e em qualquer lugar. Para plantar amor na nossa vida precisa cultivar, irmãos. E a gente acha, eu já falei isso e vivo falando dentro dos gabinetes no alinhamento de casal. E a propósito, você que é casado aí, segura a mão aí do teu cônjuge. E você aí que é noivo, noiva, namorado, segura a mão também. Para dizer, pega essa agora aí. Ninguém nasceu com amor dentro de você. Nós nascemos com paixão. Nós se apaixonamos por um monte de coisa. Tem mulher que é apaixonada por fazer as unhas todo final de semana, fazer cabelo, e prancha daqui, e puxa de lá, e naquele negócio todo. Tem homem que é apaixonado por carro. A paixão é carro, e sai de um carro compra outro, e sai não sei o que, é trabalho, é não sei o que, e tem um monte de coisa, pescaria, adora pescar, é legal. São paixões. Você se apaixonou pela pessoa que está do seu lado. Aí o amor veio depois. Quanto tempo você está de casado? Quem tem mais de 25 anos de casado aí? Eita, aí, está provando de um amor genuíno. Eu estou quase chegando lá, eu estou com 22 anos de casado. E glória a Deus pelo meu casamento. Porque a gente vai entendendo o quê? Que o amor está sendo construído. Porque o amor tem que ser construído em nós. Por isso o próprio Senhor Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros. Se o próprio Senhor Jesus está dizendo amai-vos uns aos outros, quer dizer que você não tem, quer dizer que você precisa conquistar. Você tem que trabalhar. Se Jesus manda a gente amar, tem que trabalhar em cima do amor. Por isso que eu falo que o amor, para trabalhar com o amor, tem que ter paciência. E para plantar amor no coração, você tem que saber plantar. Você tem que cultivar essa terra do coração. Porque a natureza humana é muito mais fácil. Vou falar, hein? Diferente da erva daninha, que não precisa de muito esforço para nascer, ela dá em qualquer lugar. Na agricultura, a erva daninha, ela é indesejável, pois ela rouba os nutrientes de outra planta, ou seja, ela briga por água, por espaço, por luz. A erva daninha não presta na agricultura no meio de outras plantas. E não precisa ter esforço, dá em qualquer lugar. O que eu quero dizer, assim como a erva daninha, às vezes é muito coração. O que tem lá? Muita erva daninha. Às vezes a sua vida está assim, o seu lado emocional, o seu amor pelo outro está igual uma erva daninha. Está sempre brigando, disputando. Vive um relacionamento de disputa. Vive um relacionamento de afronta. Não é nem confronto, porque o confronto você fala e escuta. Agora afronta, você ponta o dedão, fala e vira as costas. E relacionamento não é para viver pelas costas. Relacionamento conjugal é para olhar nos olhos, entender o que o outro está sentindo, saber o que está tocando no coração. Nós falamos sobre pilares de casamento nessa igreja. O primeiro é o amor, que precisa ser construído. O segundo é o pilar da sexualidade. O terceiro é o pilar da amizade. E esses três pilares aqui são fundamentais na vida de um casal, de uma família. Porque se não tiver amor, não resiste. Se não tiver sexualidade, não tem vida, não tem saúde. Se não tiver amizade, não vai concluir aquela frase tão linda que os pastores dizem no altar: até que a morte vos separe. Então precisa ter amizade no relacionamento. Ser amigo, cúmplice um do outro. Deu ruim para tu, deu ruim para mim. Tá bom para você, tá bom para mim. Porque se errar, nós erramos. Se acertar, nós acertamos. Mas o que acontece? Nós estamos fazendo um plantio diferente.
Em vez de plantarmos amor, estamos plantando erva daninha, deixando que cresça, nem plantando, porque não precisa de esforço, ela dá de qualquer jeito. Então a natureza humana já tem por si a semente da erva daninha, e o próprio Senhor Jesus começa a falar isso, aqui no verso 18, ele diz, porque, o verso 18 diz, mas o que sai da boca, vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque o coração procede de maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Quem está dizendo isso é Jesus, irmãos. Então não precisa de muito, já está lá a semente, a natureza já carrega essa maldade, a tua carne já se volta para aquilo que é errado. Deixa de orar um dia, deixa de jejuar um dia, deixa de vir à igreja um dia. Ah, o mundo te conhece muito bem, ele sabe o que tu gosta. O mundo sabe do que você gosta. Outro dia eu falo assim, bastante tempo. A gente estava conversando com o pessoal da libertação, a gente estava na reunião, e aí eu vou usar seu testemunho, meu amigo G, o careca mais bonito dessa igreja, depois dos outros, tá? Tem os outros aí. A Alane já levantou o joia lá, está agarrada com ele ali, Jesus, hoje tem. Ele falou assim para mim, assim, o pessoal falou, G, mas se ele vem direto do trabalho, irmãos, pensa num obreiro que não falta nada da igreja. Pensa num homem que é um exemplo aqui. E aí a gente falou assim, G, você está cansado, você vem todo dia. Ele falou, ele brincou esse jeitão dele, meu irmão, eu sei de onde, ele faz assim, né? Eu sei de onde vim, meu irmão. Então se eu não trabalhar nessa carne aqui, eu sei o que acontece lá fora, então eu tenho que trabalhar mesmo nessa carne. Não é assim, G? Então isso ele falou, divide isso com a gente. Então o que eu quero trazer isso para o sermão nessa manhã? Se você não entender quem você era ou quem você é, o que você está sendo construído em Deus, o mundo sabe do que ele pode te tornar. O mundo sabe direitinho trabalhar em você. Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos trabalhar no mundo. Nós deixamos o mundo trabalhar em nossa vida sentimental, nas coisas que precisamos fazer, mas a gente não trabalha da forma que merece. Você é muito mais do que a imagem que reflete no espelho, irmãos. Você é muito mais do que isso. Pena que você não tem olhado para si como deveria. Pena que você não olha para o seu coração e não tem cuidado dele como deveria. E nessa manhã, essa palavra é para mim, para você, dizendo assim, não contamina o ambiente. Pastor, como é que você tira esse tema louco desse texto? Eu vou dizer para você, estava eu no quarto, com a minha digníssima esposa, depois de um momento maravilhoso, não preciso falar mais nada, só até aí. Só até aí. Amém? E a gente estava conversando da palavra de Deus. Porque não tem como dentro do quarto a gente não falar de palavra de Deus. Depois de um momento maravilhoso. Cantando hino, louvor e hino de louvor. Eu vou spoiler do hino. O spoiler do hino é aquele. Seu nome é Jesus. Grite Jesus nas montanhas. Grite Jesus na... Esqueci a letra, mas é isso aí. Grite Jesus em tudo que é lugar. A gente estava gritando Jesus no quarto. Eita, Jesus para lá, Jesus para cá. E foi uma coisa gostosa. Ela fica vermelha. E aí Deus me deu esse tema. A gente estava conversando da palavra de Deus. E a gente falando. Daqui a pouco ela foi só um pouquinho lá fora. Saiu do quarto. Quando ela sai do quarto, pega aí. Eu brinquei, mas pega a rema. Ela sai do quarto, abriu a porta, saiu, foi no banheiro, voltou, já estava com o celular na mão. Fulano, contaminou o ambiente. Quando ela volta para o quarto, contaminou o ambiente. O que aconteceu? Ela pegou o que estava fora do ambiente que ela estava consagrando. Estava ali um ambiente consagrado ao Senhor. Está entendendo aí, irmãs? Está entendendo aí, irmãos? Não é que a minha esposa não vigia, não é nada disso não. O telefone de pastor toca quase 24 horas, irmãos. Não tem horário não, a gente toca e a gente atende. Então era BO, irmãos. Mas o clima era outro, irmãos. A gente estava num clima falando da palavra de Deus. E aí quando de repente eu falei, minha filha, tu viu que isso ia para acertar o meu coração e o teu? E ela falou, é verdade. E aí nós começamos a trabalhar no tema junto da mensagem. Porque se eu estou pregando aqui é porque ela pregou junto comigo lá no quarto. Então a gente começou a trabalhar junto nesse tema. E eu falei, olha aí, contamina o ambiente.
A gente não pode deixar o ambiente que nós estamos lutando para transformar ele em um ambiente saudável, de bênção, ele ser contaminado por coisas à parte, por coisas de fora, coisas que estão numa outra fase, no outro ambiente. Estava no quarto, trancadinho, bonitinho, mas quando saiu só um pouquinho, irmão, foi só um pouquinho. Eu falei, filha, deixa esse BO de lado, vamos continuar nesse negócio aqui que tu viu que era para deixar a nossa alma enferma. Por que alma enferma? Porque agitar o meu coração, agitava o dela com coisa desnecessária, não era necessário naquele momento. Eu falei, eu vou ficar com a palavra, e tu? Ela falou, também vou. Então a gente ficou na palavra. Daí o Senhor colocou isso no meu coração, não contamine o ambiente. Eu fui buscar, onde está isso na Bíblia, Senhor? E aí eu fui ler isso aqui. Mateus 15. E aí eu começo a entender que nessa narrativa toda, do capítulo 15, do 1 até o 20, os fariseus estão com o ambiente do coração contaminado, poluído, com suas doutrinas, com suas traduções, com seus achismos, e chegaram diante daquele que tudo é, o Filho de Deus, operando milagres, sinais de prodígios e maravilhas. Chegam eles, porque não aceitavam o Evangelho de Jesus, porque eles, por conta de estudar a Torá, porque por conta de estudar a lei mosaica, achavam que sabia mais daquele que deu a lei, aquele que deu a lei, aquele que estava desde o princípio. E às vezes assim somos nós. Achamos que sabemos mais do que o pastor, mais do que alguém, mais do que o irmão da oração, mais do que o marido dentro de casa, mais do que a mulher dentro de casa, mais do que... A gente acha que sabe tanto, irmãos. Ô geração para achar que sabe. Às vezes o meu filho vai fazer 8 anos, às vezes ele pega o celular e diz que acha que sabe mais do que o pai. Eu falo, ô pirralho, que é isso, rapaz? Sossega aí, quem sabe aqui sou eu. E quer que eu provo? Como é que o senhor sabe? Porque é isso aqui, ó. E não é assim a geração de hoje, não é assim que pessoas estão se comportando, pessoas adultas estão se comportando assim. E Jesus está ensinando a gente a cultivar o amor, a entender, peraí, se o coração do homem é uma terra fértil, tudo que se planta dá, a gente precisa entender. Então vamos trabalhar nisso. A dificuldade hoje no tempo presente é plantar amor. Porque amor não se dá em qualquer lugar e não se planta de qualquer jeito. Tem que saber cultivar o amor. Diferente da erva daninha. Tudo bem até aí? Amém? E eu pergunto, assim é a nossa vida espiritual. O que tu tem plantado no teu coração? O que tu tem plantado aí no teu coração? O que entrou aí durante esses dias no seu coração, na sua vida? O que é que tem entrado aí em você? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está o seu relacionamento conjugal? Está se entendendo com o marido? Está se entendendo com a esposa, varão? Está se entendendo com os pais, filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos, gente? Sumiram todo mundo. Tem filho aí, gente? Dá um glória a Deus. Amém. Os filhos estão se entendendo com seus pais? Verso 14, Jesus fala assim, deixa-os, porque Pedro começa a interrogar Jesus, olha, a tua disciplina aí está forte, as suas palavras aí estão causando escândalo nos fariseus. Mas Jesus, deixa-os, porque são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guia o outro, ambos vão cair em buraco. Aí Pedro fala assim, não estou entendendo, então me explica esse negócio aí, o que quer dizer isso aí? Aí Jesus diz, também você não está entendendo não, Pedro? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e depois é lançado em lugar escurso na minha Bíblia, ou esgoto, em outras traduções? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Jesus está falando, aquilo que entra pela boca vai seguir o seu destino, é o alimento. Mas o problema não é o que entra pela boca, Pedro. Eu estou falando daquilo que sai. Esses escribas estão mais envenenados do que aquilo que eles estão comendo. Estão preocupados com uma cerimônia de lavar as mãos.
Porque Jesus não tinha nada contra o lavar as mãos. Mas imagine, nesse tempo em que Jesus tinha que cumprir o ID dele. Porque ele se preparou durante seus 30 anos para cumprir o chamado. Morreu aos 33 anos. E aí? Ele teve muito tempo ou pouco tempo? Quem acha que foi muito? Jesus foi preparado por 30 anos. Perseguido desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre de Maria, Jesus foi perseguido. Até os seus 30 anos. 30 anos ele começa a fazer prodígios e milagres. Aos 33 morre. Jesus tinha tempo para lavar a mão, irmãos? Dava tempo para ficar brincando de fazer ritual religioso lavando a mão, irmãos? Ele tinha que pregar o evangelho, irmãos. Assim precisa eu e você nesse dia despertar. Dá tempo para brincar do mundo. Dá tempo para pular um carnaval e depois voltar para a igreja. Dá tempo de achar que Jesus está logo ali, você vai ali e já volta. Dá tempo, irmãos. Candidatos a batismo, estejam convictos daquilo que vocês querem hoje. Porque até o final do sermão dá tempo de desistir. Mas se vocês querem viver esse evangelho com Jesus, entendam que é a vida de vocês que Ele quer. É uma vida. E assim Ele requis de todos nós. Todos aqui passaram por batismo. É lindo esse momento, é maravilhoso essa cerimônia. Mas precisa acontecer o batismo de verdade do nosso coração. Ele precisa realmente se inclinar para Jesus, se inclinar para esse evangelho. Nós não podemos se dobrar a esse vento que o mundo está empurrando sobre as nossas vidas. Nós não podemos se dobrar àquilo que estão pregando lá fora. É importante ressaltar no seu coração, na sua vida, a palavra que Deus está liberando aqui dentro ao seu coração, ao meu coração. Aonde está o seu coração em relação ao amor a Deus? Como está a sua plantação? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua casa? Como está, irmãos? Como está a igreja do Senhor? Então Jesus começa a falar, o problema não é a questão da comida. A questão não é o problema que lava a mão, que a comida vai seguir seu destino. O problema é que está dentro do coração, que está enraizado. Isso vai para lugares difíceis, vai sair para a vida de pessoas, isso vai contaminar as pessoas. No verso 19, Jesus explica muito bem. Porque do coração procede maus desígnios, que é o homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. O que Jesus está falando sobre isso? E agora quero refletir com você em Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que o sábio Salomão está escrevendo? Escreveu aqui em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O seu coração precisa ser fonte de vida. Mas se você não tem seu coração guardado no Senhor, logo se entende que ele é essa terra atribulada que Jesus está falando aqui, que procede o que? Os desígnios malignos. Homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. E aí eu quero linkar esse trecho da mensagem com a palavra que nós liberamos durante todo esse ano, que é um ano de decisão. Então, se você não decidir de que lado você está e o que você quer viver no Senhor Jesus Cristo, e ficar em cima desse muro, e eu já quero ressaltar a mesma fala que eu usei na última ministração, que o muro não foi feito para os crentes, porque o muro é do diabo. Outro está de um lado, outro está do outro. Então, em cima do muro não é lugar de crente. Crente é lugar. Crente tem que ser decidido. O cristão tem que ser decidido. E creio eu que esses irmãos estão aqui decididos no Senhor a viver uma novidade de vida. Amém, irmãos? Amém? Decididos a viver uma novidade de vida. A gente precisa entender que o nosso plantio precisa ser bom. Então eu preciso procurar a não me contaminar com as coisas desse mundo, a não me contaminar com as coisas que estão vindo sobre a minha vida, sobre essa geração. Eu preciso permanecer firme nessa palavra pela qual o Senhor me deu. Será que eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Cuidado com o que você fala. Cuidado como você procede dentro de casa. Cuidado da forma que você fala com seu cônjuge.
Cuidado com a forma que você fala com seus pais. O próprio trecho diz aqui que os fariseus não honravam os pais, mas faziam questão de um ritual. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na face da terra. Honre seus pais. Honre seus pais. Honre. Honra é algo que o Senhor tem deixado para a nossa vida, para o nosso coração, como um direcionamento, um princípio, irmão, muito valoroso. Então não despreze isso, irmãos. Honre a pessoa que está do seu lado, a pessoa que dorme na cama com você. Valorize o seu casamento, irmãos. Ah, pastor, é porque tu não conhece o homem que eu arrumei. Ué, é tu que arrumou mesmo. Escolheu mal. A escolha foi tua. Tu não orou antes? Tu orou? Tu pediu conselho pastoral? Tu veio fazer um alinhamento de casal antes de se acertar? Tem jovens que às vezes vêm aqui no gabinete, pastor, eu tentei, e aí eu tentei e não deu certo. Eu falei, bem feito. Não sabe escolher, ruim de escolher, indeciso. Não procura conselho. A palavra do Senhor diz que há a sabedoria na multidão de conselhos. Então procure conselhos. Procure seu pai e sua mãe. Estou de olho na fulaninha ali. O que você acha, mãe e pai? Estou de olho no fulaninho ali. O que você acha? É o saradão. O que você acha? O pai e a mãe vão dizer, vê se ele trabalha primeiro, filha. Tem uns meninos aí que gostam de um videogame até meio-dia. Não tem futuro não. Tem umas meninas aí, irmãos, que a unha grande não lava a louça não, irmão. Vai dar ruim pra tu. Vai andar de cueca freada. Meu Deus. Tem umas meninas que não gostam não. Eu me lembro quando eu fui escolher Raquel, eu falei para minha mãe assim, minha mãe é mulher de oração, né? Quem lembra da irmã Alice? Falecida irmã Alice, irmão. Meu Deus do céu. Mamãe tinha umas coisas. Aí eu falei para a mãe assim, mãe, eu estou de olho na filha da Dina, filho do Euclemi. Cadê o sogrão? Tá hoje aí não, né? Ele fica, tá não veio não. Aí eu falei assim, estou de olho nela. Aí a mãe falou assim, é uma boa família. Eles estão na igreja, são servos do Senhor. E eu falei, mas como é que eu vou saber que eu acertei? Que é boa menina. Aí minha mãe, olha só a sabedoria de mãe. Vê como é que ela trata os pais. Pegou a dica aí, mulherada? Pegou a dica aí, homens? Vê como ela trata os pais. Irmão, eu fui fazer o teste mesmo. E é batata, irmão. Seguir conselho de pai e mãe é muito bom. É muito bom. Tem uns pai e mãe aí que são atribulados, a gente entende. Tem uns pai e mãe aí que são meio atribulados. Não dá dica boa para os filhos não, porque também não teve. Também não teve. Que você vai exigir alguma coisa de um pai e de uma mãe que não teve para dar? Por isso que tem cura da alma, irmão. Pode tratar disso daí. Isso é coisa que é tratável dentro da casa do Senhor. E aí quando eu fui lá pesquisar, fui ver, chegava lá, às vezes eu dava uma incerta, estava ela lá servindo a mãe, o pai, e eu perguntava a mãe como é que ela era, perguntava o pai, perguntava os tios. Às vezes quando eu dava um outro incerto, estava ela trabalhando para os pais, honrando o pai falava, ela baixava a cabeça, a mãe falava, tinha medo, sempre cumprindo com as obrigações dentro de casa. Teve um dia que eu cheguei lá de surpresa, a casa era de vermelhão, estava ela com um saquinho na mão, com um coque toda mal arrumadinha, com a mão encerando a casa. Eu cheguei lá, Raquel, ela, saiu correndo. Aí eu falei, acertei, é essa que eu quero. Graças a Deus, irmãos. Então tem que saber, irmãos, tem que saber procurar. Aí reclama que a tua luta é grande, mas o culpado é você. Na vida conjugal, só erra quem quer, irmãos. Então tu vai na primeira sedução porque ele é bombado, é sarado, porque tem dinheiro, ou ela é bonita demais. Irmãos, esquece que na juventude tudo é bom. Tá tudo em cima, irmãos. Mas um dia cai. Então tem que tomar cuidado, irmãos, para saber fazer uma boa escolha. Tem que tomar cuidado. Que todo mundo promete um monte de coisa no namoro. Então tem que saber se dentro dessas promessas a pessoa é boa para cumprir também. Então procure se relacionar do jeito certo. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus tem referência para mim e para você. Só vai andar perdido quem quer. Olha os ensinamentos da palavra do Senhor. Olha o que Deus está falando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede fonte de vida.
Não entregue o seu coração a qualquer pessoa. Não entregue o seu coração às palavras malditas que estão sendo lançadas no mundo. Não entregue o seu coração às dificuldades que estão sendo mostradas no cotidiano. Quem não está sofrendo tribulação, irmãos? A gente estava conversando com os meninos da pregação aqui, a gente falando que tem uns lugares aí que fica assim. As pregações você que está sofrendo isso. Quem não está sofrendo, irmão? Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Agora o que a gente precisa entender é que o sofrimento que nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, estamos passando aqui, é para um aperfeiçoamento daquilo que nós vamos receber do céu. E mesmo esse sofrimento, que é momentâneo, Paulo diz que é uma leve e momentânea tribulação, isso vai produzir para nós um eterno peso de glória, acima de tudo, que não dá para comparar o celestial com o terreno, irmãos. As coisas do céu são maiores, superiores, melhores do que aquilo que a gente vive aqui, porque o mundo que nós vivemos aqui é um reflexo daquilo que é os céus. Porque se no mundo aqui você acha coisa boa, que dirá no céu? E aí João, ele diz que ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, e ele começa a descrever que o mar é de cristal. Ele diz que as ruas são de ouro, e aqui você briga por ouro, você briga pelo cristal, aqui a gente sai no tapa, lá no céu você anda por cima. Não dá para comparar o que já foi prometido para a igreja do Senhor. Eu quero te encorajar a guardar o teu coração, a cuidar do seu sentimento, a cuidar das suas emoções. Eu quero te encorajar nessa manhã a tomar posse do Evangelho de Cristo em sua vida, do seu posicionamento como homem e mulher de Deus. Eu quero te encorajar nessa manhã a mudar a sua história, o seu curso de vida. Você é muito mais do que a imagem que reflete no espelho. Você precisa dar a resposta que o mundo está cobrando. Existe uma pergunta lá fora: aonde estão o povo de Deus? Onde está a igreja? Porque a maldade continua, a corrupção continua, e não vai parar a corrupção até que Ele venha, até que Jesus desça sobre a terra e pise no santo monte do Senhor para estabelecer juízo. Aí o povo vai entender o que é um governo de verdade. Aí todos vão entender quem é o Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E até lá, eu e você precisamos dar resposta de pessoas íntegras, sinceras, limpas, de obras limpas diante do Senhor. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E o texto afirma: aquele que tiver as suas mãos limpas e o seu coração puro. Puro, 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 puro. Deus tem pureza para você nessa manhã. Às vezes você saiu de casa azedo, já armado para brigar com alguém. Às vezes você já saiu de casa já virado para a lua. E Deus está falando para você hoje: pureza. Acalma, quieta a tua alma. Você tem domínio próprio. Coloque isso em xeque agora. Vamos lá. Do que tu é feito, crente. Do que tu é feita, mulher de Deus, homem de Deus. Do que tu é feito. Coloque termos agora em sua vida emocional. Coloque termos agora na sua vida espiritual. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, libere a sua mente agora para ser frutífera agora nesse entendimento do sermão agora, para que você possa produzir na terra do seu coração os frutos dignos. Que árvore será essa igreja? O que será dos nossos filhos? O que será da nossa geração que nós estamos deixando como informação? Porque, irmão, olha aqui, olha para mim, irmãos. A gente já está pagando um preço. Preço a gente já paga querendo ou não querendo. Agora eu te pergunto: qual o posicionamento do homem e da mulher de Deus? Preço todo mundo paga, mas a resposta que tu vai dar vai ser diferente. Eu levanto a minha voz nessa manhã para dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor.
Eu levanto a minha voz nessa manhã para dizer com você que as nossas vidas serão transformadas e mudadas pelo poder desse evangelho. Que nós não seremos contaminados com esse mundo, nem contaminados com as coisas desse mundo. Seremos achados em Deus e Ele achado em nós. Quer se achar em Deus, irmãos? É no meio da tribulação, como eu falei, do ambiente, quando você sai do outro, você, opa, eu já sei onde tem que voltar, eu tenho que voltar para o quarto, lá que estava gostoso. Eu vou voltar para o quarto. Vou voltar para o quarto da intimidade. Eita, pega aí. Eu vou voltar para o quarto do conserto, o quarto do relacionamento. Tem gente que não vai no quarto da intimidade, já tem, ó. É tempo. Tem gente, e se Jesus, olha, se Deus deu Jesus em casamento com a noiva, se Jesus é o noivo e chama a igreja de noiva, quem é a noiva, irmãos? Ah, está muito fraco, vocês não entenderam isso não. Pouca voz para muita gente. Quem é a noiva, igreja? A igreja. Quem é o noivo? Se ele é o noivo e nós somos a noiva, o que tem que ter no meio disso tudo aqui? Relacionamento íntimo. E no relacionamento íntimo, o que se tem? O que se sente? Prazer. Prazer. O que mais? Paz. O que mais? Alegria. O que mais? Amor. O que mais? Tem muita gente sem prazer, hein? Olha. Tem muita gente sem prazer no relacionamento com Jesus. Olha, é ruim até de falar o que tem no momento de prazer, porque não tem. É disso que se trata o evangelho, tem que sentir prazer. Aí tu está andando desmotivado na sua vida, no seu relacionamento conjugal. Desmotivado por quê? Se quem te chamou, te garantiu, te preparou e continua preparando para você ser algo maior. Por que tem que ser assim? Por que tem que continuar nessa vida desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Não é hora de mudar, não? Não é hora de crescer e desenvolver, não? Pois eu penso que sim. Eu acredito que sim. E essa é a resposta que o mundo quer ouvir de mim e de você. Essa é a resposta que essa igreja precisa liberar lá fora. Eu me lembro em Lucas capítulo 1, quando a narrativa fala do texto que Zacarias e Isabel, ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor. Meu Deus, um sacerdócio real, irrepreensível, servos do Senhor. Ambos eram sacerdotes da casa do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, até que veio o anjo do Senhor dizendo assim: o Senhor ouviu as suas orações, Zacarias. Eis que a tua mulher dará à luz e terás um filho, e o nome dele será João. E nessa manhã, o Espírito do Senhor Deus quer levantar João Batista nessa manhã. Aqueles que vão declarar numa voz profética: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Eu declaro arrependimento sobre a minha vida, sobre os meus feitos, também sobre essa terra. Jesus Cristo está voltando. Qual é o meu trabalho teu? Marcar a terra, ferir a terra com o poder do evangelho e não deixar que a terra fira o nosso coração. Não contamine o ambiente. O que está em seu coração procede de Deus? Pergunta aí para o seu coração. Volta um pouquinho comigo em Mateus capítulo 12, verso 33. Mateus capítulo 12, já estou encerrando. Mateus capítulo 12, verso 33. Mateus 12, 33, na minha versão diz assim, a versão da minha Bíblia diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece pois pelo fruto se conhece Aí vem Jesus falando, isso é a palavra de Jesus, tá, irmãos? Jesus falando: raça de víboras, como
podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o quê? Porque a boca fala do que está cheio o quê? O bom homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas. Digo-vos que toda palavra frívola que procede de homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que tem no teu coração? Qual é a palavra que tem na tua boca? Qual é a palavra que vai ter no coração de vocês, candidatos a batismos? Então, se até ontem tu xingava de vez em quando, não pode xingar mais, porque tu tem que ter palavra boa, senão teu coração ainda está sujo. E o ato que nós vamos fazer aqui é deitar a velha natureza e levantar a nova. Então se entende, nós estamos fazendo para Ele aquilo que nós cristãos já fizemos um dia, mas hoje esse dia é muito bom, é memorável, para relembrar para os que já fizeram isso, que deve rever os conceitos, deve rever os valores, porque esqueceram do ato que foi feito há muito tempo atrás, porque a velha criatura vive se manifestando, a velha criatura vive fazendo as velhas práticas. Ah, foi só um pouquinho, pastor. Mas vai te levar para o inferno. Ah, pastor, de novo. Eu oro por você, tem problema não, mas até quando? Até quando o Senhor terás misericórdia de ti? Porque eu que sou homem, de vez em quando fico irritado com os casos que são constantes. Agora, imagina o papai. Papai tem a fama, né, que Deus é amor, mas você esquece de outro trecho da Bíblia que fala assim, Ele é também a fogo consumidor. E outro trecho da Bíblia que fala assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você esquece disso? E a gente brinca com pecado, a gente brinca de ser crente, a gente brinca de andar com Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Mamãe também falava isso, né, Dilson? Mamãe falava isso. Pelo fruto se conhece a árvore. Aí o outro irmão está esbravejando, te catucando. Deixa, cada um dá o que tem. Mamãe falava essas frases assim, cada um dá o que tem. É o que ele tem. Ele vai dar isso aí, é ódio, é raiva, é briga, é o que ele tem. O coração está cheio. Nessa manhã estamos sendo constrangidos pelo Espírito do Senhor, dizendo assim, alimenta o teu coração com coisa boa, vai. Planta bondade e amor em você, comece a cultivar o amor, para que você possa sair de você coisas boas, rios de água viva, como diz a palavra, como já foi lido aqui, rios de águas vivas, e toda amargura, todo mal, não venha sair de você, não, seja você uma fonte a jorrar e a transformar a vida de outros, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé nesse momento. As suas palavras podem te salvar, como também pode te condenar. Lembra? A palavra do Senhor diz, a medida que tu feres com ela também, a medida que tu medes com ela será medido. E da mesma forma que você fere, também será ferido. Toda a nossa vida aqui, ela é pautada na lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Eu quero convidar homens e mulheres nessa manhã, para fazer um novo plantio em sua vida, em sua história. Eu quero convidar homens e mulheres nessa manhã, que de repente por conta do destino ou da vida, seja lá a forma que você queira chamar, a sua plantação estava errada, você cultivou amargura, dor, tristeza em seu coração. Hoje é a manhã da aliança, da renovação de voto. Hoje é a manhã de salvação para você. Quem sabe hoje você renova o voto que você fez com Deus lá no dia do teu batismo. Quem sabe hoje você se decide também a ser mais um entre os tais aqui, a entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe? A oportunidade está aberta.